Nós estamos indo para a cidade de Sabarabuçu. Significa grande montanha que brilha. Devido à grande quantidade de um metal precioso que tem na cidade. Qual é? Ouro. E sabiam que Sabará, no ano de 2014, foi responsável sozinha por 6,4% de toda a produção de ouro do mundo. Eu estou falando de uma das maiores minas de ouro do mundo que existe em Sabará. E Sabará tem 3 minas de ouro. Então, uma pergunta para vocês que são inteligentes. Sabará, produzindo tanto ouro no mundo, é uma cidade muito pobre ou muito rica? Peguei vocês. Muito pobre. Sabará, atenção, está entre as 5 cidades mais pobres da grande BH. Qual a explicação para isso, hein? Então o ouro que está debaixo de Sabará não pertence a Sabará, pertence ao governo federal. Outra coisa muito triste. O ouro do Brasil vai todo para África do Sul, Inglaterra e Canadá. E fica um pouquinho só de imposto para Sabará. Muito triste, né? E o ouro de Sabará vai para Nova Lima como minério bruto, misturado com pedra. Chega em Nova Lima, ele é refinado, purificado, separado da rocha e tributado como ouro para Nova Lima. A rua, ela é tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. Por quê? É uma rua que a maioria dos casarios que aqui estão, eles estão preservados, tá? Ou seja, para preservar um casarão, né, antigo, é necessário que você mantenha a fachada dele. Você pode modificar a parte interna, mas a parte externa precisa ser mantida, tá? Então, olha, vocês estão em frente de um casarão antigo, né? Aqui, olha, ao lado, dá para vocês terem uma noção, né? O que vocês vão observar? Primeiro, a fachada. Segundo, aqui, naquela época do século XVIII, não tinha esse calçamento que vocês estão vendo aqui, não. Esse calçamento aqui é do século XIX, tá? No século XVIII, era tudo de terra, tá certo? Não tinha esse calçamento. Então, em alguns lugares, nós tínhamos as pedrinhas. Vocês vão ver calçamento de pedra, que foi retirado do Ribeirão Sabará, né? Então, eles retiravam as pedrinhas do Ribeirão Sabará, do Rio das Velhas, para fazer o calçamento de alguns lugares. É ecologicamente correto? Não. Mas eu descobri há pouco tempo também, sabe por quê? Porque quando você retira as pedras do fundo do rio, a água passa mais rápido. Então as pedras são justamente para que a água passe calma, devagar, né? Então é interessante se pensar nisso. Outra coisa, naquela época, nós tínhamos, vejam que aqui, ó, nós temos ali no telhado um acabamento, não é? Olha lá, ali nós temos umas pontinhas azuis. Aqui, esse beiral, aquelas pontinhas azuis, é chamado de beiral de cachorro. E aqui é a cimalha. Não precisa guardar esses nomes não, só para vocês entenderem. Esses nomes que eu estou passando para vocês é da arquitetura, certo? Eu não inventei. Então as pessoas que tinham essa terminação no telhado e tinham um espaço interno dentro da casa, que era chamado de eira, eram pessoas que tinham poder aquisitivo alto, né? Daí que veio a expressão sem eira e nem beira, porque a pessoa era pobre, né? Então quando eu falo assim, eu vou namorar fulano, não, porque fulano é sem eira e nem beira, porque ele era pobre. Então esse também é um determinante do poder aquisitivo das pessoas na época, tá? O número de africanos que estavam na condição de escravos, né? Então o número de escravos que se tinha na época era determinante do poder aquisitivo das pessoas, tá certo? As casas, as portas e janelas eram todas de madeira.
O vidro já é do século XIX. Então, por que as pessoas colocaram vidro? O vidro era como se fosse assim, uma ostentação, tá? Então, a pessoa colocava o vidro para mostrar que ela tinha dinheiro. Então, quem não tinha condições de colocar o vidro, ainda continua com a casa só de madeira. Janela toda de madeira, porta toda de madeira, tá? Por isso que aqui, olha, nós temos as janelas, né, de guilhotina com vidro, tá? E por dentro ainda a janela de madeira, tá bom? Alguma pergunta? Não? Conta uma lenda sobre essa casa, que diz o seguinte, que o Coronel Jacinto, ele morava aqui nessa casa. Vou contar para vocês. E aí, a Maria Pinto, ela era esposa do Coronel Jacinto. E ela era uma pessoa muito má, né? Ela maltratava muito as escravas que ela tinha em casa, né? Que eram aquelas africanas que estavam na condição de escravas. E aí, elas, uma delas, a Peregrina, tinha a Peregrina e a Rosa. A Peregrina falou assim, eu ainda mato essa mulher. E aí, a Peregrina arrumou uma tora de um pedaço de pau e depois ela fez uma emboscada mesmo para a Maria Pinto. Aí ela bateu nela, bateu e matou a Maria Pinto. E isso foi o E naquela época, se você cometia era festa, né? Aí a Maria Pinto estava namorando um advogado. Aí ele falou, olha, para você não ser emboscada, você vai ter que acusar a Rosa, que era outra escrava. E a Rosa era uma doce de pessoa. E aí, ninguém acreditou que as pessoas não acreditavam que tinha sido a Rosa que tinha matado a Maria Pinto. Porque a Rosa era ela muito boazinha. Então o que eles fizeram? Para não ser injusto, eles condenaram as duas à forca. E na hora de enforcar, aí enforcaram primeiro a Peregrina. Depois, quando eles foram enforcar a Rosa, aí a corda arrebentou e a Rosa passou direto pro poço. Aí o povo falou, milagre, milagre. Porque naquela época, gente, quando se enforcava uma pessoa, ficava todo mundo lá assistindo, né? É como se fosse um espetáculo, né? E daí, eles disseram, olha, é um milagre, ela precisa ser perdoada. Só que naquela época não existia perdão, porque aí o carrasco, né, que a pessoa que foi contratada justamente para enforcar, ele era um ex-presidiário lá de Ouro Preto. Ele falou, não, tem que enforcar. Aí foi lá, pegou a Rosa e enforcou também, né? Só que depois, com o passar do tempo, né, aí as pessoas, quando o juiz, né, que mandou enforcar as duas, ele subia essa rua, as pessoas fechavam a porta das suas casas, né, em protesto porque ele enforcou a Rosa. Então ele não aguentou tanto desprezo, né, do povo de Sabará, aí foi embora daqui, tá? Então é um caso verídico que nós temos sobre isso, tá bom? É uma lenda que é contada aí. Bom, agora nós vamos lá no chafariz, né, do Caquete. O dia inteiro os escravos buscando água e levando para as casas. Imagina, uma casa com 10, 15 pessoas para tomar banho. Era o dia inteiro buscando água. Em muitas casas eram no alto dos morros. Esses escravos que buscavam água tinham um apelido, homens tigres. Era o apelido deles. Aí, com a chegada dos ingleses, veio a canalização da água aqui na região.
E aí, isso não foi mais necessário e hoje é apenas uma peça decorativa da cidade. Esse chafariz, ele é famoso, o mais famoso de Minas Gerais. Sabe por quê? Porque é o único que ainda continua cumprindo a sua função social de abastecer a cidade com água. Todos os outros chafarizes de Minas Gerais já secaram, mas esse se recusa a secar. Ele cumpre a função social de abastecer a cidade. Nós temos água encanada da Copasa em casa, mas para beber, nós usamos esse chafariz. E é uma tradição do chafariz de beber. 5 horas da tarde, se você for aqui, você vai ver filas de pessoas com galões para encher e levar para casa. É uma tradição. E pessoas de Sabará que mudam para Belo Horizonte acabam vindo aqui buscar. Toda hora que passa o carro aqui e enche, nós falamos que a água do chafariz Caquende corre em nossas veias. Agora, a palavra Caquende tem um nome. Significa água cristalina. Este prédio aqui, ele era nesse lugar era um mercado de compra e venda de escravos. Todo mundo que queria comprar um escravo vinha comprar aqui. E as casas que tinham aqui eram lojas que vendiam artigos para escravos. Se você quer comprar um artigo para cachorro, você não vai num pet shop. Naquela época tinha um escravo shop, né? Você ia no escravo shop comprar coisas para escravo, correntes, ferramentas, tudo. Quando proclamou a Lei Áurea, o que foi a Lei Áurea? A lei que proibiu o tráfico negro. Que proibiu o tráfico negro, que acabou de tratar o Brasil, o mercado fechou, as lojas fecharam, mas o chafariz do Caquende se recusa a comerciar. Agora, meninas, nós temos uma lenda muito bonita, uma história muito bonita que aconteceu aqui, uma história triste, com uma menina de 15 anos, uma escrava. Vocês querem saber o que é? Eu vou contar. Uma menina escrava, de 15 anos, ela estava pegando água ali. Aí tinha um outro escravo pegando água. Ela começou a jogar água na cara do outro escravo, o outro escravo jogava na cara dela, namorico, não é? Namorico. Mas o senhor dela, o dono dela, era apaixonado com ela e tinha o maior ciúme dela. Quando ele estava vindo de lá com o cavalo, que ele viu a escrava dele se engraçando com o outro escravo, ele deu um grito com ela. Ele assustou, o outro escravo saiu correndo. Ele desceu do cavalo, pegou o chicote dele e bateu muito, muito, muito nela. Ela teve que ficar 15 dias na cama, tomando banho com água, sal e arnica, que é um remédio, para não morrer. Só que ela não morreu. Ela sobreviveu. Depois o seu dono viajou de novo, porque ele era viajante com cavalos. E ele morreu lá para as bandas de Goiás. Ainda bem, não voltou mais. Aí a dona dela deu carta de alforria para ela, carta de liberdade. E fez o casamento dela com esse escravo. E diz a lenda que se as pessoas quiserem dessa água, casamento fácil acha. E muitos turistas que vêm a Sabará bebem dessa água e mandam para mim assim, casei, arrumei um namorado. Muito legal, né? Podemos ir então? Vamos lá. Aqui nós estamos em frente à Casa de Câmara e Cadeia. A Câmara Municipal funcionava em cima e a cadeia funcionava embaixo. Então, nós vamos dar uma voltinha lá dentro, só para vocês perceberem as portas, né, como que eram as portas da cadeia, as janelas todas com grade, né? Então aqui funcionou durante muito tempo a cadeia. Quais eram as pessoas que faziam parte da Câmara Municipal? Eram os homens bons, eram aqueles que tinham dinheiro, então eram escolhidos para a Câmara Municipal. Bom? Hoje funciona aí a Biblioteca Pública e também um polo da Universidade Federal de São João del Rei, tá? Que é o polo à distância, ensino à distância. Então nós vamos entrar.
É o sobrado do padre José Correia, né? Mais conhecido como Padre Correia. Ele era uma pessoa de posses naquela época, né? E o interessante sobre o Padre Correia é que ele, quando Dom José sofreu um atentado, ele foi e contou para todo mundo que Dom José tinha morrido nesse atentado. E daí, quando Dom José ficou sabendo, mandou prendê-lo. Porque como que você fala da morte sem ter ocorrido, né? Então ele ficou preso durante um tempo por ter espalhado que o Dom José tinha morrido. E na verdade ele não tinha morrido na época, era o rei de Portugal, né? Então ele foi preso. Esse sobrado é o local onde estava funcionando a prefeitura de Sabará, que agora está naquela casa que eu mostrei para vocês, né? Do Jacinto. Então, a prefeitura está funcionando provisoriamente lá. E aqui está fechado para restauração. Essa casa ali, ó, aquela casa, ela é um pouquinho parecida com essa aqui, a fachada, né? Por quê? Porque era o irmão do padre que morava ali, tá? Então aqui era o sobrado, né, do padre, que ele tinha uma grande influência naquela época, né, aqui em Sabará, e ali residia o seu irmão, tá? Então por isso que aquela casa é um pouquinho parecida com essa, tá? Nós vamos visitar, aliás, passar em frente a um teatro municipal, que era a antiga casa de ópera, que eu vou mostrar a vocês. Só que nós não vamos entrar porque ela está fechada, que ela está sendo restaurada. Então a restauração vai ficar pronta no final do ano, tá? Mas eu vou falar sobre a casa de ópera lá para vocês. É curioso porque em 1831, o Dom Pedro I, ele esteve aqui na região de Minas, né? E ele veio a Sabará. E no teatro, que é a antiga casa de ópera, eles fizeram uma homenagem ao Dom Pedro I. E nesta homenagem, quando Dom Pedro entrou com Dona Maria Amélia de Benhaus, as pessoas gritaram: "Viva Dom Pedro I!" Aí outras responderam: "Enquanto era constitucional." Por quê? Porque o povo naquela época estava insatisfeito com as atitudes de Dom Pedro I. Porque Dom Pedro I estava cedendo muito às exigências de Portugal. Então o povo estava insatisfeito. Ele ficou desapontado com isso, né? E daí, depois de uns 3 meses, 4 meses, ele vai então abdicar do trono em favor de Dom Pedro II. O Dom Pedro II também esteve em Sabará, só que nós não temos nenhum relato, né, a respeito, nenhum incidente em relação ao Dom Pedro II. Tá? Ele esteve aqui em 1881, tá bom? Então vejam que Sabará, ela tinha uma importância muito grande naquela época. Ela era comarca, as decisões saíam daqui. Porque na época em que foi encontrado ouro na região, né, que foi encontrado ouro, ao mesmo tempo, não só aqui, mas em Sabará, mas na região de Caeté, Ouro Preto, Mariana, toda essa região aqui do quadrilátero ferrífero, né? E na época, as pessoas que estavam na região de Ouro Preto e Mariana só pensavam em ouro, todo mundo só pensava em ouro. Ninguém pensava que tinha que plantar alguma coisa para poder comer. Então, nós tivemos muita fome na região de Ouro Preto e Mariana. E quem vai salvar aquela região da fome é a região de Sabará. Porque nós já tínhamos aqui criação
tinha a criação do gado, que vinha da região Nordeste, né? E nós tínhamos também uma pequena agricultura aqui que era de subsistência, mas que foi importante para salvar a região de Ouro Preto e Mariana da Fonte. Tá bom? Agora nós vamos passar em frente ao teatro. Um outro teatro que é bem parecido com esse de Sabará é o Teatrinho de Ouro Preto, né? A antiga Casa de Ópera. Foi totalmente restaurado. Então agora eles estão restaurando de Sabará. Ambos, né, o de Ouro Preto tem capacidade para 300 lugares, aqui 250 lugares. Agora, na época do aparecimento do cinema, que foi no século XIX, este teatro, ele funcionou como cinema, né? Então algumas mudanças, algumas alterações ocorreram na época. E depois, em 1970, eles fizeram então a primeira restauração aqui no teatro, né? E agora uma outra restauração. Tá? Vamos? À frente, nós temos aí a antiga Casa de Ópera, hoje Teatro Municipal de Sabará. Ele está sendo restaurado. Ô turma, é interessante quando você vê restauração e quando você vê reforma. O que ela está falando? Reforma e restauração. Olha a diferença aí. Olha, há uma diferença entre restauração e reforma. Quando vocês conseguirem ver restauração, isso quer dizer que há todo um trabalho de pesquisa por trás, né? Então os restauradores, eles vão fazer uma pesquisa para ver, por exemplo, a madeira que era utilizada na época, era o cedro e o jacarandá. Então tem que fazer alguma, tem que consertar esse madeiramento? Tem. Então só pode utilizar o madeiramento que está aí. Ou seja, se é de jacarandá, só posso utilizar jacarandá. Se é cedro, só posso utilizar cedro. Se eu utilizar uma madeira diferente, eu não estou restaurando, eu estou reformando, tá certo? Então, a restauração, ela é importante porque ela respeita o que o artista utilizou na época, tá? Isto também vale para a pintura. Então, quais foram os pigmentos minerais utilizados, ou qual foi a tinta óleo utilizada? Porque a tinta óleo, ela vinha da Europa e era adquirida nas boticas do Rio de Janeiro, tá? Nós não tínhamos aqui. Então, o nosso barroco luso brasileiro, ele é bem diferente do barroco europeu, tá? Ou do litoral do Brasil. Porque os artistas aqui, eles utilizaram o material que eles tinham aqui. Por quê? Porque aqui era longe de tudo, gente, muito longe, né? O acesso era difícil, vinham a cavalo. Então, para eles construírem, tudo era difícil. Então, eles tinham que usar o material que eles tinham aqui, tá? Então, quando se fala em restauração, é porque está sendo respeitado a construção da época. Então, a construção desse teatro foi no início do século XVIII, tá? Aliás, na primeira metade do século XIX. A segunda metade do século XVIII foi de Ouro Preto, tá bem? Então, vamos agora para a praça. Começou a ser construída em 1713. Depois ela ficou muito tempo parada. Aí eles voltaram em 1763.
Aí ela ficou muito tempo parada. Quando eles retomaram a construção dessa igreja maior, em 1888, veio a abolição da escravatura, não é mesmo? Aí o que aconteceu com a Irmandade? As pessoas se dispersaram. Então a igreja ela ficou inacabada, tá certo? Após a abolição da escravatura. Com o passar dos anos, muitos padres passaram por aqui. E o que eles queriam fazer? Eles queriam terminar esta igreja. Só, gente, a igreja ela ficou inacabada. Ela foi inscrita no livro do tempo para ser preservada. Ela foi inscrita pelo IPHAN, né? Que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, a partir daquele momento, eles não poderiam fazer nenhuma intervenção nessa igreja. Então, ela teria que ficar assim, sem terminar. Só que, olha só, gente, estão vendo um telhadinho lá em cima à direita? Ali foi colocado o sino, mas o IPHAN não apoia isso. Então, de vez em quando, tem que desmanchar e tem que retirar, porque aquilo é um acréscimo que não pode acontecer. Aí os padres ficam chateados porque não pode terminar a igreja, eles queriam terminar, e aí o próprio forro da igrejinha menor também estava precisando ser trocado. Só que para fazer qualquer intervenção na igreja, você tem que ter autorização de vários órgãos. Todos os órgãos têm que autorizar. Não é só a Irmandade do Rosário falar assim, ah, eu vou fazer, eu vou terminar, eu vou cobrir, ou então eu vou trocar o telhado dessa igreja. Não. Tem que haver autorização do IPHAN. Porque aí ele vai fazer um projeto, ele vai ver qual a necessidade da igreja e a partir daí eles vão atuar, tá certo? Então, aí em protesto, eles colocam plástico verde, plástico laranja, plástico azul, né? Não limpa, tá? Eu tô olhando pra... E outra coisa, vocês vão ver também que na parte externa da igreja tá pichado. Sabe por que tá pichado? Porque as pessoas não sabem da importância que tem essa igreja. E por que ela é importante para nós? Porque ela está contando uma história das pessoas que passaram por aqui e deixaram seus registros. É igual você. Olha, cada um de nós temos a nossa história. A história de vocês começou no seu nascimento, né? Então, vocês estão registrando a história, vocês estão contando a história, tá bom? A história só termina quando a gente morre. Então, durante o nosso crescimento, nós estamos registrando a história, tá bom? Agora nós vamos, para vocês terem uma ideia da parte interna da igreja, vejam a altura, a largura das paredes, né? O tipo de construção, porque como já começou no primeiro momento, né, em 1763, né, 1703 é pequenininha, depois 1763, então já tinha arquitetura de pedra. Então vocês vão ver a largura das paredes, a altura da porta. Isso porque, gente, foi uma inspiração portuguesa, porque na época nós éramos colônia de Portugal. Então todas as inspirações vinham através dos arquitetos portugueses, que foram os primeiros, tá bom? Vamos lá. Essa parte branca escrita aqui, isso é pichação, né? Isso é vandalismo, tá certo? Porque aqui é um patrimônio histórico. Então, em patrimônio, quando fala patrimônio, é porque é de todos nós, tá? Então, não cabe esse tipo de pichação, tá? Vejam a igreja menor que eu falei para vocês. Essa parte ela seria demolida e ia ficar essa nave aqui, olha, da igreja maior.
Alguma dúvida, turma? Não? Caminhando de novo, que a gente vai para o museu. Nós estamos aqui diante do único museu de ouro do Brasil. Só existem 4 no mundo, o único do Brasil. A antiga casa de fundição de ouro e intendência. Fundição de ouro porque todo o ouro colhido na região vinha para cá para ser derretido. Intendência porque em cima morava um homem chamado intendente. Era um título. Né? Hoje não tem prefeito? Antigamente tinha intendente. Intendente era um homem como se fosse o gerente dessa casa. Toda a barra de ouro, antes de seguir para Portugal, tinha que passar pelas mãos dele para ele conferir, verificar a qualidade da fabricação e depois mandar para Portugal. Então essa casa ela durou 103 anos. Ela foi construída em 1730 e em 1833 ela foi desativada. Por quê? Dom Pedro I, ele passou, eu não falei para vocês, mas o ouro do Brasil, eu falei que ele saía de Minas, ia para o Rio de Janeiro para Portugal e de Portugal para a Inglaterra. Por isso que a Inglaterra tornou-se o país mais poderoso do mundo no século XVIII, XIX e até meados do século XX. Então nós falamos que o ouro do Brasil passava na garganta de Portugal e caía no estômago da Inglaterra. Quem ficou rico? A Inglaterra. Por quê? Portugal vendia comprava tudo da Inglaterra, não fabricava nada. Os portugueses achavam que o ouro aqui seria inesgotável. Então, Portugal mandava todo o ouro para a Inglaterra e recebia faca, foice, machado, enxada, pá, vela, tecido, algodão, escravo, tabaco. Ia ouro, tabaco é fumo. Ia ouro, vinha mercadoria para Portugal. Portugal não produzia, só comprava. Por isso que a Inglaterra tornou-se o país mais rico do mundo. E com o ouro da nossa região, a Inglaterra pôde promover a Revolução Industrial. Inventou a primeira máquina que deu origem a essa tecnologia que nós temos hoje. Nós estamos aqui na igreja de Nossa Senhora do Carmo. Pessoal, nós temos aqui a fachada da igreja, feita em pedra-sabão por Aleijadinho. Aleijadinho fez aquela escultura em cima da porta e lá em cima perto da cruz. E ele trabalhava em pedra-sabão e também trabalhava em madeira-cedro. E ali nós podemos ver a leveza dos anjinhos flutuando. Só mesmo o mestre Aleijadinho tinha capacidade de fazer isso. Francisco Vieira, esses 3 altares. Serras, ele era português, artista muito caro, concorrente de Aleijadinho. Às vezes ele pegava uma obra, às vezes Aleijadinho pegava outra. E aqui é o seguinte, Aleijadinho fez algumas obras aqui e o Serras fez os 3 altares. Esse altar, aquele altar e aquele lá. E Aleijadinho, ele fez aqui algumas obras. Ele fez aquele santo ali, São Simão de Tó, São João da Cruz. Fez esses 2 púlpitos, onde o padre fazia a pregação, aquele ali, e fez aqueles 2 atlantes ali, ó, que são esses homens segurando os colunas. Ó, quando o homem empurra, vai lá para Sansão, não é? Sansão fica no meio dos colunas e empurra. E quando o homem segura para cima, ele é Atlantes. Muitas pessoas chamam isso de Sansão. Sansão derruba, esse apoia. Tá? É como se fosse um deus grego, Deus Atlas, segurando o mundo para ele não cair. São obras do Aleijadinho, nunca foram restauradas. Originais. Olha como o Aleijadinho tinha capacidade de fazer obras maravilhosas, dando todo o contorcionismo, sentimentos e expressões humanas. Né? Pessoal, o Aleijadinho, ele nasceu em Ouro Preto. Ele era filho de uma escrava com um homem branco. O pai dele era arquiteto. E o Aleijadinho, ele nasceu lá. E ele puxou o pai na capacidade artística. E tornou-se o mais caro escultor do Brasil naquela época. Quando ele tinha 38 anos de idade, ele começou a sentir umas doenças. Tudo
tudo que ele fazia assim doía. Se ele fazia assim doía, se ele fazia assim doía, tudo doía. Falam de uma doença chamada zamparina. Depois a pele dele começou a estourar bolhas, quando escorriam, feriam tudo. E quando o sol batia nessas feridas, ele gritava de dor, queimava. Fala-se de uma doença chamada porfiria vampírica. Por que vampírica? Porque ele não podia ver o sol. Quando o sol batia na ferida, doía. Então o aleijadinho trabalhava à noite, escondido do sol. E o rosto dele ficou deformado. Depois, falam que ele teve uma terceira doença chamada lepra, onde cai os dedos das mãos, dos pés. Diz que ele batia o martelo no dedo e ele caía. Batia o martelo quando a orelha caía. Ele sofreu demais, ficou monstrinho. E as pessoas chamavam ele de o aleijadinho. Ele não gostava muito de crianças, não. Sabe por quê? As crianças riam dele. Olha o aleijadinho lá. E ele escondia para ninguém ver. Vocês acham certo isso? O homem já sofria com a doença que ele tinha. 3 doenças. E depois as pessoas riam dele, por isso que ele escondia. Gente, ele tinha uma doença com 38 anos. E morreu com 76, 38 mais 38, 76. A metade da vida sofreu. Ele morreu em 1814, aos 76 anos de idade. Está enterrado dentro da igreja de Ouro Preto. Eu vi os ossos dele. Eles tiraram os ossos dele. E levaram para a medicina da UFG. E começaram a estudar os ossos para descobrir qual doença ele tinha. Colocaram os ossos dentro de uma máquina. A máquina solta uma luz em cima do osso. Se o osso ficar fluorescente, é porque tinha uma doença chamada porfiria vampírica. E o osso ficou fluorescente. Porque o que é a porfiria? Excesso de minério de ferro nos ossos. Então a luz tem contato com o osso com o ferro, dá uma ligação a essa luz. Então eles estudaram os ossos, voltaram com os ossos para a UFG e enterraram lá. Por isso ele é considerado o diamante do Brasil, o maior escultor de todos os tempos. E Sabará se alegra de ter as mais belas obras dele. Os escravos eram enterrados no meio do mar. E as pessoas brancas dentro da igreja. Dizem que quanto mais perto voltar, quanto mais perto voltar, mais cara era a sepultura. Porque eu acreditava que quanto mais perto voltar, mais perto de Deus. E então para ser enterrado era carinho. Na verdade a pessoa não era enterrada. Aqui de baixo é ouro. Tem um buraco, aqui tem um espaço desse tamanho entre a terra e a madeira. Eles enrolavam a cadáver num pano branco chamado mortalha e simplesmente colocavam aqui de baixo e fechava. Não tinha terra em cima, não. Quando o corpo entrava em decomposição, ninguém suportava um mau cheiro. Ninguém suportava um mau cheiro. E isso contaminava as pessoas. Gente, naquela época quem passasse 50 anos viveu muito. E eles não sabiam por quê. Não tomavam banho 2 vezes ao ano. E viviam nesse vegetarianismo, necrotério. E eles contaminavam as pessoas. Aí, a partir de noite, os ingleses vieram morar na região e trouxeram médicos, dentistas, sanitaristas. Sanitarista é o médico, cuida da higiene, para pegar isso.
igrejas. E agora vocês vão ter um privilégio muito. E igreja nenhuma faz isso. Eles vão abrir. Pelé, você vai abrir? Nós temos aqui o cemitério de Gavetas, onde passou-se a enterrar os corpos após a proibição de se enterrar dentro das igrejas, e hoje se enterra ainda dentro desse cemitério. Se o mundo é grande demais, sou carro de boi, sou canção e paz, sou montanha entre a terra e o céu, sou Minas Gerais, sou Minas Gerais. São águas, montanhas e um fogão a lenha, a cerâmica e o canto do Jequitinhonha. São igrejas, são minas, é o barroco, é Ouro Preto. E a Maria Fumaça é da Trembão Mineiro. Diamantina, Caraça, Gruta de Maquiné, Cascadanta caindo, Congonhas do Campo, São João del Rei, Sabará, Tiradentes, Igrejinha da Pampulha, minha Belo Horizonte. Se o mundo